18h06. Boa noite, está começando o X da Questão de hoje. Meu nome é Priscila Marçal, ao meu lado está o jornalista Nilton Pereira. A gente vai junto até às 19 horas aqui, trazendo informação para você, ouvinte. Nilton, boa noite. Boa noite para você, Priscila Marçal. Boa noite a todos da equipe. Boa noite especial ao ouvinte Imprensa 104,9 FM. Aqui é muito mais rádio. Nós começamos esta semana recebendo os candidatos a prefeito de Anápolis que disputam o segundo turno das eleições aqui na cidade. Ontem nós conversamos com o candidato Antônio Gomide, do PT, e sua vice, professora Geli, do PT. Hoje nós vamos conversar com o candidato Roberto Naves, do PP, e o seu vice, Márcio Cândido, do PP. Democratas. Democratas. A entrevista tem a mesma duração para ambos os candidatos, 1 hora. Optamos por não inserir a participação dos ouvintes durante a entrevista. Candidato Roberto Naves, boa noite, bem-vindo à Rádio Imprensa mais uma vez. Boa noite, Priscila. Boa noite, Nilton Pereira. Boa noite a todos aqui no estúdio. Boa noite, vice-prefeito Márcio Cândido. Boa noite à primeira-dama Vivian. Boa noite ao pastor Bertier, à pastora Elilde, a todos os ouvintes da Rádio Imprensa. Márcio Cândido, do Democratas. Boa noite. Boa noite, obrigado Priscila, Nilton Pereira, prefeito Roberto Naves, toda a equipe da Rádio Imprensa que proporciona esse momento a todos nós, primeira-dama Vivian, um carinho especial ao pastor Bertier, à pastora Elilde, toda essa gigante, enorme audiência da Rádio Imprensa, que é o nosso maior patrimônio, né, do público ouvinte. Muito bem, 24/11, nós estamos a 6 dias praticamente, a 5 dias praticamente das eleições. Dia 29, domingo, nós teremos a grande finale, né? Agora não tem mais para onde adiar, para onde postergar. Nós vamos ter a escolha do prefeito. Prefeito Roberto Naves, o que tinha de se fazer na campanha já foi feito ou daqui até lá o senhor ainda pretende, né, buscar mais votos? Como é que vai ser de agora até domingo? Olha, Nilton Pereira, uma eleição difícil, uma eleição dura. Nós tivemos que fazer convivendo com o Covid, convivendo com todos os protocolos de segurança. Uma eleição onde, além de candidato, a nossa principal responsabilidade é de continuar administrando a nossa cidade nesse período, resolvendo os problemas, atendendo as pessoas, buscando soluções para os problemas. E eu digo sempre o seguinte, Nilton: primeiro a gente pede a proteção e pede para que Deus vá na frente, mas sempre é necessário que a gente faça a nossa parte. Então, por isso, nunca tem nada ganho. O resultado quem decide é Deus, é a população, e nós vamos continuar trabalhando até o último segundo que a lei permitir. Bom, o senhor obteve 82.139 votos, isso representou 46,64% dos votos válidos. O seu adversário mais próximo, que coincidentemente é o seu concorrente no segundo turno, pela lei, obteve 50.843 votos, com 28,87%. É uma distância razoável, digamos assim. Como é que o senhor pretende manter a pegada de agora para frente para não ceder espaço para o adversário ou para melhorar o seu desempenho? Olha, é importante a gente manter o trabalho, é importante a gente manter o foco, é importante a gente continuar mostrando tudo aquilo que nós fizemos nesses 4 anos, todas as dificuldades que nós passamos. É importante mostrar como nós pegamos a prefeitura, e ontem foi uma data muito importante para a cidade de Anápolis. Ontem nós pagamos a última parcela do precatório. Ontem nós pagamos a última parcela da dívida deixada por governos anteriores. Quase 200 milhões de reais pagos em precatórios durante esses 4 anos. Então nós vamos manter o foco, vamos continuar mostrando tudo aquilo que nós fizemos. Mas o mais importante, nós vamos mostrar para toda a população e continuar mostrando tudo aquilo que a gente ainda quer fazer. Você citou um dado aí, eu queria aqui conversar com todos os ouvintes da Rádio Imprensa e fazer uma alerta. Não é porque nós tivemos uma diferença significativa de votos no primeiro turno que nós vamos amolecer no segundo turno. E eu convoco a todos os eleitores, a todos aqueles que realmente querem que a cidade de Anápolis continue crescendo, a todos aqueles que querem ver o Márcio, ver o Roberto, ver a Vivian cuidando dos anapolinos, cuidando das pessoas, para que no domingo vá votar. A abstenção no primeiro turno foi altíssima, com 27%, ela tende a aumentar e ela pode sim interferir no resultado das eleições. Então fica aqui, além de pedir naturalmente o voto de confiança de todos os eleitores, fica aqui um convite, um clamor para que todo mundo realmente possa estar presente nas urnas no domingo. Vai ser uma votação rápida, só para prefeito,
Então, que cada cidadão, para exercer o seu direito, o seu dever dentro da democracia, possa no domingo ir lá e depositar o seu voto, porque dessa forma nós temos certeza que vamos poder continuar cuidando de Anápolis e do cidadão anapolino nos próximos 4 anos. Ainda dentro dessa questão de números, Priscila, eu sei que você tem uma pergunta para fazer, foram 74.637 abstenções, mais 12.028 votos nulos e 6.764 votos em branco, votos brancos, totalizando 83.429 votos. É muito voto, né, para um eleitorado do porte do eleitorado de Anápolis. É possível, prefeito, convencer essas pessoas que se abstiveram, ou que votaram branco ou votaram nulo, a escolher, a comparecer, a participar desse processo democrático importante que é eleições, mostrar ao eleitor a importância de ele votar? Olha, a importância é a seguinte, de todo jeito você vai ter um resultado, então não adianta ser omisso. Nós precisamos ser presentes, nós precisamos ter atitude e é necessário que o cidadão anapolino ele faça uma escolha. Ele faça uma escolha comparando os projetos, ele faça uma escolha comparando as pessoas, ele faça uma escolha realmente daquilo que é o melhor para a nossa cidade. Então, aquela história de que a pessoa não vai votar e falar, eu não tenho responsabilidade por quem ganhou. Claro que tem, porque você votar ou não votar, de todo jeito, ele vai ter que governar para todos a cidade. Então, isso é responsabilidade de todos e fica aqui um apelo para que todos possam ir votar no próximo dia 29. Candidato, agora no segundo turno a gente já consegue ver, pelo menos vislumbrar aí como vai ser no ano que vem o governo, né, juntamente com a nova Câmara de Vereadores. Praticamente 60%, praticamente não, mais de 60% da Câmara foi renovada, né? Como o senhor enxerga isso? O senhor acredita que o pessoal que está chegando vai contribuir, vai somar no seu governo? Olha, primeiro, Priscila, nós vamos manter o foco, esperar até o dia 29, ganhar as eleições, mostrar tudo aquilo que nós queremos para a cidade de Anápolis, para depois sim a gente poder falar em somar para o governo. Mas eu vou fazer uma análise daqueles que foram eleitos. Tem muita gente nova que chegou com vontade de trabalhar. Pessoas que gostam da nossa cidade, pessoas que querem realmente mudança, que querem realmente fazer uma nova política. Então, eu acredito sim, acredito muito nesses vereadores que foram eleitos, acredito muito nas pessoas que querem fazer por onde. O Brasil, o estado de Goiás, Anápolis precisam de pessoas que realmente tenham vontade, mas que principalmente tenham a oportunidade e que coloque isso em prática. É isso que eu enxergo nessa nova Câmara de Vereadores. Independentemente de quem vai ser o prefeito, a eleição vai ser dia 29, mas eu acho que vai ser uma Câmara extremamente atuante, uma Câmara municipal qualificada, que vai poder contribuir muito para qualquer gestão no que diz respeito à cidade de Anápolis. O senhor está completando o 4º ano de governo, seu adversário governou Anápolis por 6 anos também, né? Por 8, Newton. Por 8, exato. 6 dele, mais 2 do suplente, do vice, né? Mas Bom, ali é uma coisa só. Exato, correto. Então, agora, são 2 nomes que conhecem perfeitamente, ou se não perfeitamente, muito bem as demandas do município, né? O que se fez, o que está se fazendo, o que se pode fazer na cidade de Anápolis, né? No entendimento do senhor, em ganhando as eleições, né? O que seria prioridade para o senhor no segundo mandato? O que o senhor atacaria em primeiro plano assim que assumir, né, ou reassumir o governo? Olha, então, primeiro eu gostaria só de ponderar aqui com todos os ouvintes da Rádio Imprensa. O candidato do PT, quando a obra dá certo, ele fala que é dele. Quando dá errado, ele fala que é do sucessor dele. Mas, na verdade, ali é tudo farinha do mesmo saco. Te provo isso com muita tranquilidade. O secretário da Fazenda foi o mesmo nos 2 governos. O secretário da Educação, o mesmo nos 2 governos. Da Saúde, o mesmo nos 2 governos. Da Cultura, o mesmo nos 2 governos. Da Comunicação, o mesmo nos 2 governos. Todos os secretariados foram os mesmos. Então, naturalmente, quem administrava a cidade era o PT. Naquilo que deu certo, parabéns. Mas o que não pode é, naquilo que deu errado, um fica jogando para o outro. O cidadão anapolino, ele é inteligente, o cidadão anapolino é esclarecido e ele não aceita mais esse tipo de enganação. E no que você me perguntou, com certeza, porque o grande desafio vai continuar sendo a saúde, o emprego e o social. Porque o Covid, ele afetou de forma direta a vida das pessoas. O Covid não é só saúde. Nós temos os leitos de UTI, os leitos de enfermaria. Caso venha uma segunda onda, nós vamos encarar essa segunda onda com muito mais tranquilidade do que foi encarada a primeira, até mesmo porque se ela vier, ela é menor. Mas nós precisamos continuar atentos para gerar empregos, e isso foi muito importante nessa parceria Prefeitura, Prefeito Roberto Naves, Governador Ronaldo Caiado e Presidente Jair Bolsonaro. Nós conseguimos manter a CAU aqui. Mais que isso,
nós conseguimos, através do incentivo federal, fazer com que a CAOA invista na cidade de Anápolis 1,5 bi nos próximos 5 anos. Isso dá um investimento anual, Priscila, de quase 300 milhões de reais. A CAOA vai gerar no município de Anápolis empregos diretos, mais 2.000 empregos diretos. Então, o que nós temos que fazer? Cuidar das pessoas, do social, do emprego, do trabalho, para que o pai de família possa ganhar o seu sustento e continuar avançando cada vez mais na saúde. Nós sabemos que a saúde foi o carro-chefe do nosso governo, juntamente com o social. Isso, a gente tem muita tranquilidade em entender isso. Por quê? Porque foi na saúde que nós criamos o Zap da Saúde. As pessoas conseguem marcar consultas, conseguem marcar exames através do WhatsApp. Foi na saúde que nós criamos as unidades básicas de saúde de horário estendido. Foi na saúde que nós criamos a UPA pediátrica. É na saúde que nós estamos criando a primeira UPA geriátrica do Brasil. Eu estive lá no prédio, 95% pronto. É na saúde que nós estamos investindo para construir um centro médico para que a gente possa estar atendendo a população até o novo hospital municipal ficar pronto. Esse centro médico vai ter dois centros cirúrgicos, 15 leitos de UTI, 36 leitos de internação. E foi no social que nós cuidamos das pessoas. Fizemos com que Anápolis fosse a única cidade do estado de Goiás a ter um centro de acolhimento de mulheres vítimas de violência. Foi no social com a Vivian que nós conseguimos realmente criar programas como o Natal de Coração, que levou o espírito natalino para as crianças, para as pessoas que moram nos bairros mais distantes, para aquelas pessoas que realmente não tinham esse espírito natalino presente. Foi no social que nós criamos o espaço da oportunidade, para poder qualificar, para poder gerar oportunidade para os nossos trabalhadores, para os pais de família. Foi no social que nós criamos o Arraiana, que é o maior evento social do estado de Goiás. Agora, tudo isso que eu estou dizendo, nós fizemos, mesmo enfrentando, nos 2 primeiros anos, a maior crise econômica da história, e tudo isso nós fizemos enfrentando a pandemia do Covid. Então, o que nós queremos é a oportunidade de poder continuar trabalhando pelas pessoas, de poder cuidar das pessoas, de mostrar que é possível fazer política diferente. Pega o que aconteceu nos 8 anos de governo do PT e o que aconteceu nos nossos 4 anos. Quantos processos por improbidade administrativa os gestores anteriores têm? Quantos processos por improbidade administrativa o prefeito Roberto tem? Nenhum. Então nós procuramos administrar a cidade com transparência, prezando pela legalidade, e é dessa forma que nós queremos continuar. Ainda sobre a pandemia, né? O senhor tocou aí, providencialmente inclusive, a Covid-19, a pandemia, de alguma forma frustrou algum projeto que o senhor tinha em mente, né? Alguma realização que o senhor estaria, digamos, reservando para o último ano de mandato, né? Para fazer o que nós usamos muito aqui, fechar com chave de ouro a sua administração, ou não? Ou foi possível fazer uma readaptação no projeto? Newton, não que a gente tivesse feito um planejamento para que tudo pudesse dar certo no último ano. Isso aí não aconteceu. Primeiro nós conversamos com as pessoas, fizemos o levantamento do que era preciso melhorar na cidade, depois nós tivemos que desenvolver projetos, depois nós tivemos que ir para Brasília, buscar recursos, depois nós tivemos que licitar até chegar no ponto de executar as obras. Mas com certeza, durante o período de Covid, tudo ficou mais lento, tudo ficou mais demorado. Então, naturalmente, atrasou uma série de obras e atrasou uma série de ações que eu, o vice-prefeito Márcio Cândido, a primeira-dama Vivian, a gente queria ter implantado na cidade. Mas tenho certeza que está acontecendo. A Covid, a primeira onda, que era a mais, vamos dizer assim, a mais assustadora, ela foi embora. Nós estamos aí prontos para enfrentar uma segunda caso ela venha, com a mesma tranquilidade, com a mesma responsabilidade, com a mesma serenidade, balanceando a vida das pessoas, que vem sempre em primeiro lugar, mas sem deixar de levar em consideração a condição de trabalho dos pais de família, porque isso é fundamental no equilíbrio de qualquer família. Nós sabemos isso. Candidato, como o senhor enxerga a diferença entre um primeiro mandato e um segundo mandato? Eu não vou pontuar que seja mais fácil um segundo, né? Porque eu acho que administrar uma cidade nunca é fácil, né, Nilton? Mas vamos usar essa palavra fácil, fica mais fácil dar continuidade a um projeto sendo reeleito do que num primeiro mandato? É mais difícil? Como o senhor... define isso pra gente, por favor. Eu vou explicar citando um exemplo seu aqui, Priscila. Você é uma pessoa hoje que opera todos esses botões aqui. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio Imprensa e a Priscila opera um monte de botões. A primeira vez que você chega, naturalmente você tem uma certa insegurança, você pode errar no que diz respeito a alguns botões. A mesma coisa acontece na política, na administração. Hoje nós somos um prefeito, nós somos uma pessoa muito mais experiente, muito mais experimentada e muito mais preparado. Por quê? Porque a vida, os problemas, a própria gestão, ela ensina muito pra gente. Então, tenho certeza que não é que vai ser um segundo mandato mais fácil,
Deus nos abençoando e a população nos dando a oportunidade de continuar prefeito pela cidade de Anápolis, eu tenho certeza que nós vamos cometer menos erros. Então, se você comete menos erros, naturalmente os resultados são melhores ainda. E uma coisa que eu gostaria de falar para todos que estão nos escutando: a força de vontade, a determinação, o brilho nos olhos, ele está mais intenso do que em 2016. Ou seja, vai ser um segundo mandato cheio de realizações, muito abençoado por Deus. Anápolis é uma cidade abençoada por Deus e você pode ter certeza que nós vamos estar com mais energia ainda do que já tivemos no primeiro. Eu queria estender a pergunta ao vice, Nilton, né? O senhor foi vice no primeiro mandato, quer ser vice no segundo, né? Como foi essa experiência de vice, Márcio Cândido? Como o senhor pretende, que o senhor não fez ainda como vice, que o senhor gostaria de executar nesse próximo mandato? Olha, Priscila, a experiência nesse primeiro mandato foi muito gratificante. Gratificante porque você tem a oportunidade, né, Milton, de poder contribuir com o desenvolvimento e o crescimento da sua cidade. Tudo muito novo. Você chegava, embora eu tenha formação em gestão pública, quando você entra para dentro da máquina, que você vê como é que as coisas funcionam, tem muita coisa que você tem pressa em fazer, tem urgência em que seja feito, mas pela falta de conhecimento, até mesmo do fluxo, as coisas demoram um pouco mais. Eu me sinto assim muito feliz por ter contribuído com a cidade nesse momento e no futuro próximo governo. Eu acho que esse conhecimento, do entendimento de como é que, tendo um conhecimento a mais da legislação, tendo um conhecimento a mais de como que funciona o fluxo de tudo, então você tem condições de fazer com que as coisas sejam mais rápidas, né? A nossa população ela tem pressa, a cidade tem pressa. Então, quando você tem experiência, tem entendimento, vê como é que as coisas funcionam, você tem condições de fazer mais. Na oportunidade de um segundo governo da cidade de Anápolis, uma das coisas que nós mais queremos é que sejam feitos com mais velocidade. Prefeito, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu uma declaração ontem interessante, abordando a questão do caixa do governo federal, segundo ele, não é? As reservas estão em fase de esgotamento e que dificilmente o governo tornaria a contemplar a sociedade com a ajuda, o auxílio emergencial e outros tipos de ajuda. Ele meio que passou a bola para os governadores e prefeitos, né? O senhor é prefeito de uma das mais importantes cidades do interior brasileiro, né? Nós precisamos de deixar isso sempre, né, na consciência da população. Anápolis é uma das cidades mais importantes do Brasil, não é uma cidadezinha do interior. E essa declaração do ministro, de alguma forma, preocupa mais, preocupa menos? O senhor já esperava isso, né? E, nesse caso, como enfrentar uma possível redistribuição das responsabilidades? Olha, Nilton, primeiro nós precisamos lembrar como é que é dividido os impostos no nosso país. De cada R$100 de impostos, R$70 fica com o governo federal, R$20 fica com o governo do estado e apenas R$10 fica com o município. A gente pode, de acordo com o que o ministro Paulo Guedes ele está propondo, a gente pode sim redimensionar as responsabilidades. Só que ao mesmo tempo nós também vamos redimensionar o quê? A fatia dos impostos para cada instituição, para cada órgão. Então, dessa forma, fica tranquilo. Então, o que está tramitando no Congresso é realmente a revisão desse pacto federativo, fazendo com que os municípios eles tenham mais recursos e, naturalmente, eles assumam mais responsabilidade. Então, não vejo preocupação no que diz respeito a isso e tenho certeza absoluta. Da mesma forma, como o ministro Paulo Guedes, lá atrás, ele afirmou que não conseguiria prorrogar. E prorrogou. O presidente Bolsonaro é uma pessoa sensível, uma pessoa que realmente está preocupado com o nosso povo, com o povo brasileiro, e o Congresso da mesma forma. Então, eu tenho certeza, o Brasil é um país rico, o Brasil é um país que a economia recupera muito rápido, e os números estão mostrando isso, e nós não vamos ter dificuldade em poder cuidar das pessoas, principalmente dos menos favorecidos. Bom, claro, o seu plano de governo, ele é, pelo menos em tese, muito conhecido, né? O senhor vem anunciando isso, né, na propaganda, o senhor já falou em outras vezes, em outros veículos de comunicação também, né, sobre educação, sobre segurança, sobre saúde, sobre infraestrutura, sobre água, sobre energia elétrica, sobre empregos, né? Então, o que é que está, na opinião do senhor, o que é que está faltando convencer o cidadão anapolino, o eleitor anapolino, o contribuinte anapolino, né, de que o senhor pretende dar um rumo diferenciado, melhor para o município de Anápolis? Olha, na verdade nós vamos manter Anápolis no mesmo rumo. Uma cidade que durante o período, Milton, de pandemia, aliás,
segunda maior geradora de emprego no estado de Goiás, uma cidade onde a Ferrovia Norte-Sul foi retomada, onde o governador Ronaldo Caiado ontem, além do incentivo fiscal, o investimento de 1,5 bilhão, criação de 2.000 novos empregos, ele anuncia também que hoje, nesse momento, ele deve estar com o ministro Tarcísio, lá em Brasília, para poder acertar os últimos detalhes, para que Anápolis se torne o centro de desenvolvimento de tecnologias de transporte férreo, que vai acontecer através da parceria da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal e da Rumo Logística. É aqui que chegaram os gripes, que vai ficar os gripes. É aqui que está o KC-390. Então, a Anápolis está usando toda a condição geográfica dela. A Anápolis está utilizando toda essa condição, juntamente com toda a estrutura logística que nós temos, para fazer com que a Anápolis continue avançando. Vamos voltar no tempo um pouquinho. Nós tivemos um governo que não conversava com o governo do Estado. O governo municipal era do PT e o governo do Estado era do PSDB. Quantas grandes empresas vieram nos 8 anos, Nilton, para Anápolis? Nenhuma. Então, quem está dizendo são os números, não sou eu que estou dizendo isso. De lá para cá, o que acontece? A partir do momento que nós assumimos a prefeitura, nós conseguimos avançar e avançar muito no que diz respeito às parcerias. Porque, para mim, para o Márcio, para a Vivian, não interessa qual partido. Para a gente, interessa trabalhar para poder melhorar a vida do cidadão. Foi assim que nós conseguimos buscar dinheiro em Brasília para estar asfaltando o Promissão, para ter asfaltado o Polo Centro, para estar asfaltando Laranjeiras, o Ana Carolina, o Monte Sinai. Foi assim que nós conseguimos, através dessas parcerias, construir as 8 arenas poliesportivas e agora vamos construir mais 4 na Vila Norte, lá no Jardim Esperança, no Unicalisto e em outros bairros da cidade. Foi assim que nós conseguimos abrir e colocar para funcionar a UPA pediátrica, o banco de leite que atende, o AMO, que foi inaugurado há menos de um mês, que é a Assistência Municipal Oncológica. Hoje, as pessoas que precisam de tratamento oncológico, tratamento do câncer, ela tem um local onde ela é acolhida, onde ela é atendida e dali ela é direcionada para que ela não fique batendo cabeça, para que ela não fique perambulando pela cidade em busca de um atendimento. Então, nós vamos manter Anápolis dentro desse rumo, nessa linha que eu tenho certeza que é o caminho correto, que é o caminho do desenvolvimento e é fazendo com que a nossa cidade ela possa ser cada vez maior e cada vez melhor. O governador Ronaldo Caiado esteve em Anápolis ontem, você já falou isso, saiu também, já foi divulgado, né? E se parece, né? Deve ser um entendimento meu, posso estar errado, não há problema nenhum quanto a isso, que ele está, assim, olhando o Anápolis, sempre olhou, mas parece que ele agora está mais preocupado com o Anápolis. O senhor notou isso também? Ele tem vindo mais a miúdo de Anápolis, ele tem feito alguns pronunciamentos importantes, né, sinalizando que pretende, né, prestigiar Anápolis. Né? Isso, o senhor percebeu? Isso seria uma realidade? Como é que o senhor vê essa... Né? Olha, Nilton, ele é de Anápolis, nascido e criado aqui. Eu olho a história do governador Ronaldo Caiado e vejo ela muito parecida com a minha. Qual foi a condição que eu peguei a prefeitura? Quanto tempo eu demorei para arrumar a casa? Qual foi a condição que o governador Ronaldo Caiado pegou o Estado? Quanto tempo ele levou para arrumar? O problema é que nos 2 primeiros anos o governador realmente ele não tinha condição de fazer ações efetivas, porque ele estava consertando tudo que estava bagunçado. Então agora, depois de 2 anos, naturalmente, ele tem condição de mostrar tudo aquilo que ele consertou e tudo aquilo que ele pretende fazer. Então o governador ele é extremamente presente, ele é uma pessoa que realmente tem um carinho especial por Anápolis, ele é daqui e a nossa parceria ela é construída com muito respeito. A prova de que a parceria nossa ela é construída com muito respeito, que no momento em que o governador achou que deveria ser fechado várias cidades do estado, Anápolis não fechou. Ou seja, é uma parceria respeitosa. A realidade de Anápolis ela vai ser respeitada sempre como realidade de Anápolis. Nós não vamos medir Anápolis com a régua de outros municípios. Anápolis é Anápolis. Então essa parceria ela vai continuar, o governador tem um carinho, e eu tenho certeza que juntos, eu, governador, presidente Bolsonaro, nós vamos conseguir fazer com que isso que esteja acontecendo em Anápolis aí dure por vários anos. Bom, as eleições acontecem no dia 29, né, praticamente no último dia útil, não é dia útil, porque é domingo, de novembro, e aí o eleito, né, certamente o senhor acredita que seja o senhor, terá apenas um mês de dezembro, para projetar o futuro governo, porque no dia 1º assume o novo governo, né, e os vereadores são empossados, mas só assumem um mês depois, né? Nesse um mês, é possível fazer um plano de governo emergencial, ou o senhor já tem em mente uma sequência lógica do que está sendo feito? Olha, como eu disse para você, para a Priscila, para os ouvintes da Rádio Imprensa, Nilton,
A eleição ela depende de Deus, depende da vontade do povo. Agora, a nossa função é trabalhar. E nós já temos todo o projeto, todo o plano de governo, tudo isso traçado, bem detalhado. Então, se Deus e o povo anapolino me der a graça de continuar prefeito de Anápolis por mais 4 anos, tudo isso já está desenhado, tudo isso já está traçado. Aquilo que nós vamos mudar realmente para poder diminuir a burocracia, para poder melhorar o atendimento, para poder avançar ainda mais. É o que eu tinha respondido para a Priscila. Algumas coisas que aconteceram que hoje não aconteceriam mais. E posso citar alguns exemplos aí sem dificuldade. A questão da burocracia, nós precisamos avançar mais. Quando nós fomos criar o Zap da Saúde, todo mundo falou que ia dar certo. Hoje é uma referência nacional. Engraçado, eu estava olhando na internet, acho que foi o Marcinho que mandou para mim. Não foi isso, Marcinho? O candidato a prefeito Do Mato Grosso colocou nas propostas dele, lá no plano de governo dele, nas propostas, criar o Zap da Saúde. Então, o mesmo nome. Então, a gente exportando o projeto. Então, eu estou vendo até a logomarca. eu fico feliz quando Anápolis dá bons exemplos. Porque as últimas vezes que Anápolis, no governo anterior, esteve presente em horário nobre, foi com o prédio da Câmara Municipal, foi com um escândalo. Então, realmente, a gente mudou essa realidade. E aí, Newton, eu queria aqui usar os microfones da Rádio Imprensa para realmente mostrar minha indignação. Mostrar minha indignação no que diz respeito às fake news. Nós pegamos o ISA com pouco mais de 40 milhões de reais em caixa. Hoje, se você somar as áreas do ISA, juntamente com o recurso que a Prefeitura tem que pagar ao ISA, passa de 120 milhões. Mas o PT não. Juntamente por uma ação que foi proposta pelo sindicato, que declarou apoio ao PT, isso aí está no programa de televisão do candidato do PT, agora eles ficam lançando fake news falando que nós retiramos o dinheiro do ISA. O dinheiro do ISA é para pagar folha de pagamento dos aposentados, e é para isso que ele é utilizado da forma legal, tanto é que todas as certidões da Prefeitura continuam da forma que tem que ser, todas certidões negativas. Da mesma forma que voltaram, já que agora não tem candidatos, para que eles possam se esconder atrás, para que eles possam fazer as denúncias veladas, eles têm que mostrar a cara. E agora vem com essa denúncia aí no que diz respeito à permuta das áreas. A permuta da área aconteceu dentro da total legalidade. O Ministério Público quis olhar o processo, pediu para que fosse suspenso, para que a gente pudesse estudar ele de forma detalhada. Prestamos todas as informações ao Ministério Público e a audiência de conciliação já está marcada para o dia 1º de dezembro. Então a gente fica realmente muito triste com o nível de política que o PT faz. Mas entendemos que isso faz parte do jogo e, como sempre dizemos, a bandeira deles é vermelha, a nossa é azul, branco e amarelo. Só para lembrar a questão do Zap da Saúde, né, que está sendo proposto lá em Cuiabá, o governador do Mato Grosso é o Anapolino. Certamente ele falou, lá na minha cidade está funcionando. Está dando certo. E nós vamos pegar o Zap da Saúde, Nilton. Isso. E eu já comuniquei o secretário e todos os diretores, e já no mês de dezembro, o Zap da Saúde também vai ser utilizado para fazer os agendamentos dos postinhos de saúde. Então nós vamos ampliar, não vai ser só atendimento para área especializada, consultas e exames, vai ser também para agendamento de atendimento nas unidades básicas de saúde. Nós não precisamos mais, com tanta tecnologia, nós não precisamos mais fazer com que o cidadão, principalmente o cidadão mais carente, ele saia de casa em busca de atendimento. Ontem eu estava numa reunião com mais ou menos uns 30 jovens, e eles colocando algumas ideias, eu falei para eles, olha, a única coisa que eu quero que vocês me ajudem, o que é? Não é da gente trazer a população para dentro da prefeitura, é a gente levar a prefeitura para dentro da casa do cidadão. Esse é o novo modelo de administração que o país precisa, que o Estado precisa e que a cidade precisa. A gente tem notado uma preocupação do senhor quanto à questão da saúde em Anápolis, né? A Zap da Saúde, a UPA geriátrica, mais projetos, né, de atendimento, uma descentralização, porque a saúde de Anápolis ela está mesmo necessitando desses investimentos todos, né? Ou é uma previsão futurística, né, para amanhã ou depois não se reclamar que não tem estrutura? É simples, quando nós pegamos a prefeitura, a situação era caótica ali. Os diabéticos estavam na praça, com o nariz de palhaço, fazendo apitaço, porque não tinha insulina. Hoje tem protocolo e Anápolis é uma das únicas cidades do estado de Goiás que dispensa insulina antes. A nossa central de abastecimento farmacêutico era um lixo, cheia de medicamentos vencidos, misturados, aquela confusão. Hoje nós temos uma central de abastecimento farmacêutico, tudo cadastrado por código de barra, e vou mais além. Sabe como é que era mantida as vacinas, as insulinas no governo passado? Era mantido dentro de geladeiras comuns, com variação de temperatura que não garantia o princípio ativo dessas substâncias. Hoje não. Na nossa nova capa você tem câmara fria. Da mesma forma, vamos aqui recordar como é que estava o Cais Progresso.
mofo, bosta de pombo, tudo quanto é tipo de insalubridade possível. Fechamos e agora vamos inaugurar a UPA geriátrica. A saúde era o ponto mais crítico que nós tínhamos lá em 2017. Então os investimentos, eles têm que ser feitos levando em consideração as necessidades. E foi isso que nós fizemos. Já pensou se nós tivéssemos esperado para construir um prédio para fazer a UPA pediátrica? Você sabe quantas crianças, você que é mamãe recente agora, Priscila, você sabe quantas crianças já foram atendidas na UPA pediátrica? Mais de 60 mil atendimentos. Essas mães, esses pais, essas crianças, eles aguentariam esperar ficar pronto um prédio? Foi por isso que nós deslocamos o CAIS Mulher de local. Então nós deslocamos o CAIS Mulher, criamos o banco de leite e onde funcionava o CAIS Mulher nós reformamos e entregamos o melhor centro pediátrico do estado de Goiás. Então a nossa função como administrador é isso, é nos colocar no lugar das pessoas, saber o que elas estão precisando para que a gente possa organizar as nossas ações. Deixa eu aproveitar que a gente está nesse assunto, Milton, e perguntar sobre uma proposta que eu ouvi hoje na sua campanha eleitoral na rádio, sobre, eu não sei o nome, eu não me lembro, prefeito, me perdoa, sobre o atendimento, um prédio específico para atendimento a mulheres, a gestantes. A Casa da Gestante. Casa da Gestante. Como seria? Seria um novo CAIS Mulher repaginado ou não? É um outro projeto diferente? Nova maternidade? Não é uma maternidade. Esse é um projeto da primeira dama, da Vivian. Qual é o intuito dele? É um local, nós sabemos que muitas jovens, às vezes, elas engravidam, né? E dentro dessa gravidez, às vezes elas são jovens de baixa renda, elas não têm um preparo familiar, elas não têm um preparo emocional, elas não têm um preparo financeiro para isso. O que é a função da Casa da Gestante? É dar todo o apoio necessário às gestantes em estado de vulnerabilidade, às gestantes de baixa renda. Então é ali que nós vamos saber qual é a demanda dessa gestante. Ela está precisando de quê? De um acompanhamento médico, ela vai ser encaminhada para acompanhamento médico. Ela não tem um berço, então as voluntárias de coração vai providenciar o berço. Ela está com dificuldade em fazer um enxoval para essa criança, ou não? Ela é uma pessoa que tem algum problema de saúde e vai precisar ter um tratamento diferenciado depois. Ou ela precisa de um tratamento psicológico ou de um tratamento de saúde. Então, a função da Casa da Gestante é dar esse apoio, fazer o acolhimento. A saúde ela é dividida em duas etapas, Priscila, Newton, caros ouvintes da Rádio Imprensa. Ela é dividida no tratamento, que é importante, mas tem uma coisa que é mais importante do que o tratamento na maior parte das vezes: o acolhimento, a atenção, a forma com que você recebeu. Foi por isso que nós criamos o AMO. Lá no AMO, você faz o acolhimento dessa pessoa que está com suspeita ou que está com câncer. E aí você faz o acolhimento, entende o que ela está passando e passa a cuidar dela. Você marca o exame para ela, você marca a cirurgia para ela, você diminui o sofrimento dela. A mesma coisa nós vamos fazer com a Casa da Gestante. Nós vamos ter profissionais para poder fazer esse atendimento, para fazer esse acolhimento e para poder cuidar dessa sequência natural que acontece na vida da gestante. Feito, eu quero falar com o senhor sobre o desafio das águas, o desafio da água, né? O projeto de água potável de Anápolis, né, o inicial, o original, ele esgotou-se em 1975. Então, desde 1975, Anápolis tem aí essa diferença na questão do fornecimento da água. A cidade de lá para cá cresceu, né? Graças a Deus cresceu, evoluiu muito, a demanda aumentou. E as pessoas às vezes assustaram com essa data que você falou, mas é verdade. Não, mas é pessoal. verdade. 75. Em 75 aproveitaram uma usina hidrelétrica abandonada para fazer o reservatório de Anápolis, que é a mesma até hoje. Que a água vinha lá onde é o parque da Onofre, que não, hoje lá era Assunção, Superintendência Municipal de Saneamento. Depois o sistema foi para Piancó. Bom, o que eu quero dizer é que é o seguinte, a questão da água, ela não é um problema de hoje, de agora, desse ano não, né? Como às vezes as pessoas queiram, né, colocar. Desafiou vários governadores, vários prefeitos. Eu queria saber, nesses 4 anos, né, que o senhor está concluindo agora, o que foi possível, né, o senhor como prefeito, é claro que não se pode exigir que se resolva um problema de décadas, né, 45 num toque de mágica, não tem como fazer isso, nós temos que ser sensatos também, né? Vamos ser realistas. Mas nesses anos, o que foi possível o senhor enquanto prefeito? A gente sabe que é um problema do governo do estado, a Saneago é uma empresa de economia mista, capital predominante do governo do estado, mas o governador da cidade é o prefeito, né? Sim. O que foi possível o senhor fazer, né, para dar uma, assim, não digo uma satisfação, mas alertar ao cidadão qual é o nosso estágio hoje da política de água?
Vamos lá então, Nilton. Eu sei que para o cidadão o que interessa é água na torneira. Ponto. E ele sempre tem razão e ele continua tendo razão. O problema foi completamente resolvido? Completamente não. Mas nos últimos 20 anos para cá, qual foi o único governo que conseguiu avançar em busca dessa solução? Foi o nosso governo nesses últimos 4 anos. Eu vou dividir o problema em quatro etapas. Primeiro, água bruta. Você precisa da água bruta para a água chegar na torneira. Segundo, você precisa da estação de tratamento de água para que a água que chegue à torneira seja uma água potável, uma água tratada. Terceiro, você precisa de energia elétrica para bombear essa água para que ela chegue na torneira. Quarto, você precisa de utilizar uma rede de distribuição de água. O grande problema que nós enfrentamos durante todas essas décadas era a falta de água por falta de água bruta. Esse problema, com a transposição do Capivari para o Piancó, que foi feito em 2018, ele foi parcialmente resolvido e com todos os poços que foram perfurados, juntamente com a transposição. E o melhoramento da estação de captação de água lá do Daia, esse problema ele foi resolvido para os próximos 6, 7 anos. Água bruta. Prefeito, mas para os próximos 6, 7 anos? Sim. Mas nós temos que entender que nós estamos pensando aos próximos 50. Ficou pronto já o estudo ambiental ali no Piancó, de qual tem que ser a área desapropriada para que seja feito a nossa grande barragem. Então, a Saneago está com dinheiro em caixa, o estudo ambiental e geográfico foi feito e a Saneago está esperando passar as eleições para que ela possa anunciar quais são as propriedades que vão ser desapropriadas para que nós tenhamos a nossa grande barragem. Então, é o que nós fizemos e o que nós vamos fazer pensando em água bruta, certo? Muito bem. Estação de tratamento de água. Hoje, a nossa estação de tratamento de água ela está no limite. A Saneago já está licitando uma nova estação de tratamento de água. Por quê? Porque hoje a gente consegue bombear 900 e consegue tratar 900. Então, se a cidade cresce e eu tenho 1000 para bombear, não adianta eu bombear 1000, porque eu só trato 900. Então, já está também em processo licitatório a ampliação da estação de tratamento de água. E um outro problema que nós temos é um problema complexo, que é o problema de energia. Cachoeira Dourada foi vendido, a Celg foi vendido e a Enel está tentando fazer o que pode, mas nós sabemos que ela precisa investir mais. Essa é uma bandeira minha e do governador Ronaldo Caiado para cobrar cada vez mais. Mas e para Anápolis, prefeito? Eu já procurei o presidente da Saneago e nós, sendo reeleito, nós vamos, juntamente com a Saneago, montar uma subestação elétrica para atender somente a nossa estação de captação de água do Piancó. E quarto, a infraestrutura. Quando nós precisamos trocar uma tubulação, quando nós precisamos ampliar o sistema, quando você faz obra, naturalmente que para você ligar, você precisa desligar o bombeamento, porque senão imagina o caos que seria. Então, isso também é uma situação na qual nós estamos avançando. A Saneago nunca fez na cidade de Anápolis tanto investimento como ela fez no ano de 2020. Então, é um problema complexo, é um problema com mais de 40 anos, mas que a solução ela foi dada e ela está em andamento. O que a gente não pode é perder o foco. E é para isso que já está previsto no contrato a criação da Agência Reguladora Municipal. Então vai ser a AGM, Agência Reguladora Municipal ARM, que vai realmente fazer a fiscalização e acompanhar todo o investimento e tudo aquilo que está previsto no novo contrato, que é um contrato de programa. Deixa eu tirar uma dúvida sobre a estação de energia, prefeito. Seria uma estação construída com recursos? A prefeitura injetaria um pouco mais de recursos? A Saneago Bancar tudo. vai bancar e vai deixar quadros geradores, como acontece em outras regiões, de stand-by. Caso caia a energia, os geradores entram para bombear pelo menos 2 bombas. Hoje nós trabalhamos com 4 bombas. E o que é o problema? O problema é você não deixar o sistema paralisar totalmente. Por quê? Porque aí até você retomar você gasta muito tempo. Então se você consegue, num período de falta de energia, continuar trabalhando com 2 bombas, você já evita a falta de água. Então tudo isso está sendo calculado e o presidente da Saneago, o Dr. Ricardo Swaminski, ele está preparando já para que a gente possa ter esses geradores, esses 4 geradores de stand-by lá no Piancó. Queria que o senhor falasse sobre a sua proposta para a educação, né, no futuro governo, a partir de 2021, né? O que nós temos aí já está de bom tamanho, é preciso mais investimentos, né? O que o senhor imaginaria, né, de inovação na parte da política educacional? Olha, Nilton, nós entregamos escolas, nós entregamos aí 5 CMEs, estamos com um pontinho para poder entregar lá na Vila São Vicente, lá na Igrejinha.
Nós fizemos um concurso, contratamos 150 novos professores, vamos continuar contratando do cadastro de reserva, porque entendemos que é preciso ampliar o número de vagas. Nós também estamos instalando aparelhos de ar-condicionado, já instalamos em mais de 50% das salas de aula, vamos terminar esse projeto. Nós entendemos que é mais conforto, que você melhora a qualidade da aula, que o aluno ele fica menos inquieto no período de calor, então com certeza isso ajuda e facilita bastante a questão do aprendizado. Temos também dentro do nosso projeto a reforma, a troca de muitos telhados de escolas, inclusive algumas escolas que foram construídas há pouco tempo, mas que realmente a prefeitura não fiscalizava essas obras. Construímos 14 quadras de ginásios poliesportivos, construímos em Interlândia, em Branápolis, estamos construindo agora em Sousânia e em várias outras escolas. Então a gente pensa a educação como um todo. Para o funcionário que trabalha no administrativo da educação, nós demos a titulação. Para o funcionário que trabalha no administrativo da educação, nós demos o vale alimentação para quem ganha menos de R$3.000 e temos um compromisso com os professores da rede. O reajuste dos 12,84, nós não estamos aqui só para falar o que deu certo, nós estamos aqui também para assumir as responsabilidades. O reajuste de 12,84 ficou acordado com os professores. No mês de dezembro a gente vai retomar essas negociações que foram suspensas apenas por causa do Covid. Mas nós sabemos o compromisso que nós temos, sabemos que os professores merecem, já fizemos o compromisso de que vamos cumprir isso, então é só uma questão de tempo e os professores, nesse caso, podem ficar tranquilos. Então, se você tem infraestrutura, você já tem os melhores professores do estado, se você consegue valorizar os professores, você tem infraestrutura, você tem toda a condição para que você mantenha o vínculo escolar, naturalmente nós vamos fazer com que a educação de Anápolis seja cada vez melhor. E aí eu quero citar 2 dados importantes, Priscila. Anápolis foi a segunda cidade do Centro-Oeste que mais investiu em educação. Segunda cidade do Centro-Oeste que mais investiu em educação, esses são dados oficiais. Da mesma forma que nós temos um projeto que está aí no nosso plano de governo, que é aumentar o banco de horas da Polícia Militar. E nós vamos colocar um policial militar na porta de cada escola municipal. Nós entendemos que é mais segurança para o aluno, que é mais segurança para os professores, para os diretores, é mais segurança para os pais, é mais segurança para toda a sociedade. E com um investimento de baixo custo, porque nós vamos pagar só a hora trabalhada para esse policial. Na verdade, é um convênio com o governo do estado. Então, para você ver, Nil, a importância das parcerias para se administrar uma cidade como Anápolis. Vocês sabiam, todos os que estão nos ouvindo aí, aqui na Rádio Imprensa, Márcio, você sabia que de cada 10 obras no país executadas pelas prefeituras, de cada 10 obras executadas pelas prefeituras, 9 são obras com recursos federais ou de governo do estado? Então ninguém governa sozinho. E é isso que nós precisamos. Estar trabalhando em parceria com o governador Ronaldo Caiado, com o presidente Jair Bolsonaro. Nós não podemos isolar Anápolis do resto do país. Isso já nos custou muito caro. E nós não podemos cometer esse mesmo erro. Tá, nós estamos com o X da questão especial, ontem e hoje. Ontem ouvimos o candidato do Partido dos Trabalhadores, hoje estamos ouvindo o prefeito Roberto Naves, candidato à reeleição. Tudo isso no oferecimento da Neicar Pneus, né? Em Anápolis e região, quando o assunto é pneu, o endereço é Neicar Pneus. Quero o telefone de lá, anote aí, 98595-1105. Repetindo, 98595-1105. E também da pizzaria Água na Boca, onde comer é sempre um prazer. Certo? Telefone O Marcelo gosta, viu? Verdade. Gosta de Já ficou com água na boca, pizzaria água na boca. Então anote o telefone de lá, é o 3098-3938. 3098-3938, Priscila. Eu gostaria de perguntar ao prefeito sobre o social, né? A primeira-dama está aqui, se a gente fizer essa pergunta, depois ela até briga com a gente no final da entrevista. Liga não, ela é boazinha. Ela é boazinha. Candidato prefeito Roberto Naves, sobre o social, o senhor avançou muito com projetos específicos, né? Ideias próprias do governo, do seu governo como prefeito, mas também temos aquelas políticas públicas do social, que seriam os antigos PETs, hoje tem outros nomes. Fala-se que algumas unidades foram fechadas. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre esse assunto para a gente. Foi fechou alguma unidade de PET aqui em Anápolis? Priscila, mais uma vez o candidato do PT, ele distorce os fatos e usa fake news. O PET ele foi readequado, reestruturado e transformado em APET, no governo do PT em 2014. Hoje, ao invés de PET, os núcleos recebem o nome de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.
nós temos 15 núcleos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Por que serviço de convivência e fortalecimento de vínculo? Porque nós não temos que erradicar o que não existe mais, nós não temos o trabalho infantil mais. O que nós precisamos é fortalecer o vínculo dessas crianças com a educação, o vínculo com o esporte, o vínculo com a cultura, o vínculo familiar, o vínculo cristão. É isso que nós vamos fazer. Então nós temos 15 núcleos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Nós atendemos mais de 2.000 crianças nesses núcleos e nós criamos um programa chamado Integração. O que é o programa Integração? No que ele se difere do serviço de convivência? O programa Integração, ele é um programa que ele é gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, pela Secretaria de Cultura e pela Secretaria de Esporte, ao mesmo tempo. Então você não tem só a questão social, você não dá só as ações sociais e a alimentação para esses jovens. Você dá a iniciação esportiva, você dá a iniciação para tocar um instrumento, as aulas de música, as aulas de teatro. Então nós estamos integrando as áreas para poder cuidar dessas crianças. E o que é mais importante, cuidar delas no contraturno, para que os pais possam ter tranquilidade para trabalhar. Então, hoje nós atendemos mais crianças do que o governo do PT atendia. E quem mudou o nome? Quem mudou o nome foi o próprio PT. O problema é que o candidato do PT ou não sabe ou finge que não sabe. Sobre o comportamento econômico da cidade por conta da Covid, né? O senhor adotou aí algumas mudanças, algumas modificações, com portarias, né? Alinhado inclusive com definições do próprio governo federal e do governo do estado. Hoje, qual é a situação de Anápolis, né? Nós temos aí no mês de dezembro para cumprir, né? E em sendo vencedor, o senhor terá o mês de janeiro daí para em diante. É possível mudar alguma coisa, não é? O funcionamento de comércio, indústria, escolas, né? Como é que está essa situação? Olha, Newton, quando a gente vai analisar os dados epidemiológicos, a gente chega à conclusão de que Anápolis está entre 60 e 90 dias atrasada em relação ao que acontece em São Paulo. E foi assim que aconteceu com a primeira onda e é assim que a gente tem certeza que vai acontecer com a segunda. Existe um delay. Quando a gente joga esse delay de 60 a 90 dias, a gente vai estar muito próximo do período de vacina. Então nós acreditamos que nós não necessitaremos ter nenhum tipo de intervenção no que diz respeito ao funcionamento do comércio. O que nós vamos precisar é contar com a colaboração, com a consciência de cada cidadão. Nós estamos aqui dentro da sala e todo mundo de máscara. Isso é uma realidade que vai ter que durar até toda a sociedade estar imunizada. Nós temos que ter o cuidado e fazer, né, a higienização das mãos com álcool gel. Então, o que nós vamos precisar é justamente ter esses cuidados, mas não interferir diretamente no funcionamento do comércio. Até mesmo porque os comerciantes eles não suportariam. Tem muita gente que já está aí tentando se recuperar do que aconteceu no começo do ano. E tem gente que está tentando se recuperar e que é da mesma área que eu. Inclusive eu, que sou da área da escola, que tem escola em Anápolis, imagina. Nós estamos sem aula presencial há quanto tempo? Quantos alunos as escolas perderam? Da mesma forma, o comércio de um modo geral. Então, nós não teríamos condição de decretar mais um lockdown. O que nós vamos é manter toda a estrutura que está funcionando. Nós sabemos que a segunda onda, caso ela chegue antes da vacina, ela é menor do que a primeira. Hoje nós temos uma taxa de ocupação de pouco mais de 20% dos leitos que nós temos. E nós vamos estar preparados para usar tudo aquilo que nós aprendemos desde que nós recebemos o pessoal da China, o pessoal de Wuhan, usar toda a experiência que nós temos hoje para poder continuar enfrentando o Covid. E aí eu tenho que fazer um agradecimento especial à doutora Ludmila Rajar, anapolina, apaixonada pela sua terra natal, que sempre que necessário a gente chama, ela chega aqui para dar todo o suporte. E isso foi uma coisa muito importante dentro daquilo que nós preparamos e que nós fizemos durante o combate ao Covid. Filha do Samirão. Filha do meu amigo Samirão. Irmã do Alexandre. Mandar um abraço para o Samirão. Já que o senhor tocou no assunto das escolas, tem previsão de reabertura? Olha, Priscila, tudo indica que nós vamos conseguir voltar àquilo que é, entre aspas, vamos colocar entre aspas, o novo normal a partir de janeiro. Nós precisamos começar a enfrentar esse problema. Foi o último, e foi o que ficou naturalmente, mas nós precisamos aprender a conviver com ele. Vou te falar qual que é a minha preocupação como educador. Eu não estou nem preocupado em recuperar o conteúdo que foi perdido nesses 9 meses. Essa é a segunda etapa. Tem uma primeira etapa que é muito mais importante, que é recuperar, Newton, o vínculo das crianças com as escolas. Quantas crianças não vão querer voltar para a escola? Qual o trabalho que nós vamos fazer para atrair essas crianças de volta para a escola? Fazer com que elas realmente sintam prazer em estar na escola.
É por isso que nós estamos organizando, nós estamos estruturando, nós estamos trabalhando, para que quando essas crianças cheguem na escola, elas tenham mais prazer. Essa criança agora, ela quase que ficou refém de computador e de celular. Nós vamos precisar fazer elas voltarem para as aulas presenciais. Nós vamos precisar fazer com que elas tenham um vínculo afetivo, emocional com a escola. Então, primeiro nós precisamos resgatar o vínculo. Depois que nós resgatarmos o vínculo, nós temos que fazer um cronograma para poder recuperar o conteúdo perdido durante esse período. E uma das coisas que eu coloquei tanto para o Conselho Municipal de Educação como para a Secretaria Sonja é de que não adianta, dentro da educação, você querer recuperar tudo num curto prazo de tempo. Você vai sobrecarregar o aluno ele tem um limite, todos nós temos um limite de aprendizado também. O que passa daquele limite fica perdido. Então, a Secretaria Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação, eles estão fazendo um estudo realmente para apresentar um plano da retomada de aula. Não só um plano pensando na segurança, isso aí já está programado. Um plano pensando na segurança, os protocolos de segurança, tudo isso, mas um plano pensando realmente em como cuidar desses alunos, qual vai ser esse novo normal. E se você abrir aí os jornais, os sites de notícia, já está aí. Muitas escolas que abriram antecipadamente tiveram que fechar por causa de foco de Covid. Então é preciso ter sabedoria, ter tranquilidade para poder fazer a gestão em uma cidade como Anápolis. Sim, é preciso ter tranquilidade, sabedoria, saber dialogar para poder enfrentar um problema como esse, que é o Covid-19. A questão ambiental, não só a limpeza da cidade, mas a preservação das nascentes, das reservas que ainda temos, e principalmente a destinação do resíduo sólido, que é o lixo urbano, né? O senhor tem um projeto para isso? O senhor tem uma política, né, específica para o governo futuro tratar dessa questão ambiental? Temos sim. Nós já estamos ampliando, inclusive, Milton, nesse momento, o aterro sanitário. Depois, nós criamos um programa, um projeto chamado Proágua, que foi o Antônio Isaé que criou, reconhecido mundialmente. Ou seja, nós trabalhamos recuperando as nascentes, nós trabalhamos aumentando o nível de permeabilidade do solo, fazendo com que a água possa realmente infiltrar, com várias obras que aconteceram na nossa cidade. Da mesma forma, nós precisamos estar preocupados com os resíduos sólidos. E a ideia é montar realmente uma usina pública, para que a gente possa reaproveitar esses resíduos sólidos. Nós sabemos que isso é o futuro e nós vamos estar trabalhando nessa direção. 18 horas e 58 minutos, nosso tempo está quase acabando, prefeito. Temos aí 2 minutos para o senhor fazer suas considerações finais, pedir o voto do ouvinte. Muitas pessoas me perguntam se eu sou um cara azarado ou se eu sou um cara de sorte. Eu pergunto por quê. Eu falo, rapaz, o ex-prefeito foi prefeito de Anápolis e no período em que o PT administrou a cidade de Anápolis, o país cresceu 20%. Nos 4 anos que você administrou Anápolis, o país cresceu 2,5%. Você enfrentou, Roberto, a maior crise econômica. Você enfrentou uma pandemia. E a minha resposta é muito simples, Milton. Eu agradeço todo dia a Deus e a população anapolina pela oportunidade de cuidar das pessoas no momento que elas mais precisavam. Esse é o espírito. Esse é o espírito meu, da Vivian, do Márcio. É isso que nós queremos continuar fazendo. Nós enfrentamos todas as dificuldades sozinhos, juntos. Enfrentamos todas as dificuldades juntos. E é assim que nós queremos continuar. Um apoiando no outro e fazendo de Anápolis uma cidade cada vez melhor para se viver, uma cidade cada vez mais segura com a Força Tática Municipal, uma cidade onde as pessoas possam começar a pensar em não ter um plano de saúde porque o sistema público funciona, uma cidade onde as escolas municipais elas tenham a mesma qualidade das escolas particulares, e isso já acontece, uma cidade com mais justiça social. Então o que nós queremos é isso, é que a população possa ir às urnas no dia 29, avaliar os projetos, avaliar as pessoas, avaliar o passado de cada uma dessas pessoas, e para que elas possam nos dar o voto de confiança para a gente poder continuar cuidando das pessoas. É isso que nós queremos e é isso que eu quero pedir a todo cidadão anapolino. Vice-prefeito Márcio Cândido. Obrigado, Priscila. Nesse encerramento, apenas dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, a cidade de Anápolis, ela possui estrutura, problemas de uma cidade-estado, né, Milton? Uma cidade do interior, mas que tem cara de capital. Para resolver os problemas da cidade de Anápolis, para poder continuar construindo a cidade de Anápolis, ela precisa de um prefeito que tenha entendimento
que tenha conhecimento, que tenha relacionamento e que tenha trânsito nos vários lugares. Eu costumo dizer que é um prefeito que tem mente internacional. E essa pessoa é o prefeito Roberto Naves. Se nós queremos que nossa cidade continue crescendo da forma como que está, e as pessoas sendo cuidadas da forma como estão sendo, o nome é Roberto Naves. Domingo, 11 na turma aí. Tá certo. 19 horas em ponto, Newton. Tá chegando ao fim? Vamos embora. Vamos embora. Amanhã voltamos. Só lembrando ao ouvinte, amanhã essa reportagem estará no site da Rádio Imprensa, imprensamadureira.com.br. Essa entrevista, né, está em forma de reportagem no site. 19 horas e 1 minuto, a gente volta amanhã às 7 da manhã com Imprensa Livre. Boa noite. Muito isso.